Olá pessoal, boa noite. Hoje tenho compromisso de gravar aqui um programa não, né? Uma palestra para o nosso Centro Espírita Portal da Luz, lá de Rondinha, em Arroio do Sal. E, e, esse, e essa palestra vai ser subida, a gente vai fazer o upload em seguida para o YouTube do Portal da Luz. Quero mandar um abraço para a Josi, para o Jânio, para o seu Júlio, para todos os amigos do Centro Espírita Portal da Luz de Rondinha, que são amigos do nosso coração, aqui dos espíritas de Torres, né? E temos a alegria e a satisfação de estar já antecipando um pouquinho o horário, que é às 8 horas lá. Nós vamos só terminar aqui e já subir para o YouTube da casa deles. Então vocês podem acessar depois no YouTube do Centro Espírita Portal da Luz, Balneário Rondinha. Tá sem som? Será que o teu volume tá alto, Maria? Alguém mais aqui pode me dar uma dica se tá sem som também? Estão ouvindo ou não? O Felipe, a Thaís. Como é que vocês estão aí? Pessoal que puder nos dar um feedback aí, como é que tá o volume. Tem som, Felipe? Obrigado. Então tá, Maria, acho que é o teu celular, tá bom? Pessoal, para a noite de hoje eu vou fazer um tema breve. Eu acho que a internet ela pede isso, né? Um pouquinho mais de objetividade. Eu vou falar de prioridades. Prioridades porque a nossa vida ela está o tempo todo sendo confrontada com escolhas que tem a ver com as nossas demandas que nós achamos que são reais, que nós consideramos super importantes, e em alguns outros momentos essas escolhas a gente considera elas vitais para o nosso desenvolvimento, para nossas experiências, e lá na frente a gente vai entender que não eram bem assim. Inclusive certas posturas com os nossos parentes. Olha que interessante. E para falar nisso, eu quero trazer um trechinho do Evangelho, lá de Mateus, capítulo 19, versículo 29, que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, gente. Para quem está acompanhando aqui a nossa transmissão antecipada no Instagram, depois vai ficar lá no YouTube do Centro Espírita Portal da Luz, a gente quer lembrar que o Espiritismo é cristão. Então, Allan Kardec tem cinco obras básicas, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o eixo moral da nossa doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que é para falar da justiça divina, e a Gênese, tratando de coisas mais cosmológicas, né? De aspectos teológicos também. Então, nesse sentido, assim, para nós falar hoje, tem uma mensagem de Jesus um pouco forte para nós, que ele vai dizer assim: todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. E aí Pedro vai dizer para ele: mas a gente fez tudo isso, né, Senhor? A gente largou tudo para te seguir. E aí, olha o que Jesus fala para Pedro: ninguém deixará pelo reino de Deus ou sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não recebam desde este mundo muito mais, e no século futuro a vida eterna. Então a gente entende aí que por detrás dessa promessa do Cristo está o nosso desenvolvimento como ser humano, onde a gente faz escolhas, ou seja, a gente coloca como prioridade o nosso desenvolvimento espiritual. Não significa abandonar a família. Por quê, gente? Porque a gente sabe que Pedro era casado. E não só era casado, como Jesus frequentava a casa de Pedro e morou parte, né, desse período que ele ficou em pregação, no tempo que esteve aqui, morando na casa de Pedro. E continuava trabalhador, pescador. A gente não pode imaginar que os apóstolos se tornaram, né, pessoas que não tinham emprego, que não tinham nenhum tipo de atividade. Nós vamos ver no livro Boa Nova, do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, que Bartolomeu tem
uma conversa com Jesus, está triste, não tem dinheiro, ele não consegue ter o respeito que ele gostaria das pessoas, se sente deprimido muitas vezes, se sente azarado, olha que coisa interessante, né? Se sente azarado, conversa e chora na frente de Jesus. Então a gente começa a entender aqui que o discipulado, ser discípulo do Cristo, gente, não é ser um superstar, não é ser uma pessoa super feliz sempre, super alegre sempre, mas é uma pessoa que consegue colocar Jesus como prioridade. Ah, mas eu sou cheio de defeito, ainda não consigo fazer tudo como eu gostaria, não trato as pessoas como eu gostaria, não tenho ainda a empatia que eu gostaria, mas Jesus já é a minha prioridade. Que bom, você está no caminho, né? A gente não tem que ser quem a gente não consegue. A gente só pode ser a nossa melhor versão, só isso. E a nossa melhor versão, ela é paulatina. Não adianta nós achar que vamos conseguir ser, em determinado aspecto da nossa vida, o melhor, né, que a gente sonhava ou idealizava. A nossa melhor versão é a que Jesus espera de nós. Por isso que ele fala aqui em deixar tudo, né, deixar a família, deixar todas as coisas. É no sentido de colocar os princípios espirituais que cada um de nós tem acima, à frente, e a partir deles ir fazendo sempre uma melhor versão de cada um de nós. Mas tem o oposto, tem gente que pensa de uma maneira diferente. Lá em São Lucas, teve um que disse assim: Senhor, eu vou te seguir, mas me permite antes, né, ir na minha casa, porque e aí Jesus vai responder para ele: todo aquele, né, que coloca a mão na charrua aqui, que está preparado para partir, né, montado no cavalo ali, olha para trás, olha a metáfora, não está apto para o reino de Deus. Ou seja, gente, quando a gente se propõe a se matricular na causa do bem, é daí para frente. É muitas vezes perdoar pessoas que não falam coisas legais a nosso respeito, né? Claro que a amizade nos pede que a gente converse com elas, muitas vezes. Paulo vai nos sugerir que a gente se reúna em particular, vai nos sugerir que a gente possa ficar próximo uns dos outros, né? Pedindo às vezes a ajuda dos amigos para mediar isso. E é natural, a gente não teve isso entre os discípulos, que tinham ciúmes uns dos outros. E eu gosto de falar dos discípulos, né, nesse tom, porque daí a gente se coloca como potencial discípulo, depende só de cada um de nós fazer essa transformação, né? E longe de nós sermos modelo. É que tem uma outra coisa importante: a gente não é sacerdote do ponto de vista de ensinar os nossos amigos, né? A gente está aqui na proposta simples e humilde de ser um pouquinho melhor que nós mesmos. E principalmente de que os amigos nos cobrem das coisas que nós falamos e nos ajudem a andar no prumo, para que a gente não se decepcione consigo mesmo. Porque o mal que machuca não é o que os outros fazem pra gente. É sempre o mal que nós fazemos para os outros. E eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão entrando aqui: a Carol Barchinski, Dona Hilda Tavares, a Elo Davis, o David, a Ingrid, o Nirley Ribeiro. Um abraço para vocês que entraram aqui ao vivo na live. A Morgana Hortolã. Então é isso, gente. Prioridade. Hoje cada um de nós tem necessidade de trabalhar, necessidade de fazer uma série de coisas, né? E a gente começa a perceber que aquelas pessoas que conseguiram colocar Deus junto, eles foram melhor. Os cientistas que fizeram isso, né? O próprio Einstein, que chegou tão longe na física, por um momento ele chegou a duvidar da existência de Deus, mas lá estudando termodinâmica, né? Ele disse que a existência de Deus era muito provável, voltou a acreditar em Deus e disse: Deus não jogaria dados, entende? Então existe uma força maior, e ele passou a acreditar em Deus, se tornou um dos grandes cientistas de todos os tempos. Marie Curie, prêmio Nobel em 2 categorias, química e física, não só acreditava em Deus, como acreditava na existência do mundo espiritual. Tanto que ela participou de sessões que é usada pela Paladini, uma médium italiana, e ela disse que aquilo era verdade, ou seja, ela patenteou a existência do mundo espiritual. Uma das maiores cientistas de todos os tempos, Marie Curie. E temos também outras pessoas, né, nessa mesma
nessa mesma batida de conseguir colocar as prioridades espirituais sem perder o seu afã pelo trabalho, mesmo ele sendo de ordem material. Mas é como a gente se porta, né, gente? É como a gente coloca, de fato, o sentimento do amor, porque não basta a gente ser religioso. Se a gente não coloca o sentimento do amor, se a gente não consegue receber uma crítica de forma positiva, né? É tudo isso que vai nos fazendo, dessa nossa argila que cada um de nós é, uma forma melhor, né? A gente tem que deixar de ser seco, né? Porque o barro seco ele quebra. Quando o barro está úmido, a gente consegue ser moldado e ser moldado para as coisas do bem. Então, são tantos personagens, eu vejo até aqui o Roberto Carlos, por exemplo. Todos os álbuns dele, todos os shows dele, ele faz uma reverência a Jesus, a Maria. E não precisamos de falar de alguém que tenha tido mais sucesso nesse país do que Roberto Carlos, né? Para mostrar que não é incompatível essa fé, essa esperança, quando a gente consegue colocar. E aí a gente consegue também, muitas vezes, abrir um espaço na nossa agenda para poder ler algo bom. A gente consegue pôr um espaço na nossa agenda para ver um filme bom, assistir um filme esse fim de semana, um filme que mostra uma família evangélica, a superação, o milagre da fé. E achei muito lindo, eu repeti isso numa outra live aqui esses dias, falando que a mãe dizia ao menino, Deus te ama e tem um propósito para ti. Mas nós precisamos também colocar Deus como nosso propósito. Aí se completa esse processo, né? E aí olha o que Allan Kardec vai dizer, que como a gente deve entender essa parábola de Jesus que está lá em Mateus e em Lucas, né? No Evangelho de Mateus e de Lucas. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria sua negação. Ou seja, é para a gente colocar tudo isso antes. Não adianta a gente trabalhar um monte para deixar um monte de dinheiro para a família e não ensinar eles a ter um tipo de conduta moral melhor. Não adianta nada a gente ficar trabalhando de noite e não conseguir dar atenção para as famílias, para a nossa família, para as pessoas que nos amam, para os nossos amigos. Então, assim, não adianta a gente trabalhar um monte, passa um andarilho, nos pede um trocadinho e a gente fica dando lição de moral nele. Não adianta nada daí, gente. A gente se dispõe aí numa janta, gasta R$100 numa janta, muitas vezes não tem condição de dar um lanche, né, para um andarilho, porque talvez ele vai trocar por droga, né? Quando 100% das vezes a gente gasta para nós um recurso que a gente tem que entender, que nós somos depositários. Tudo provém de Deus. A gente pode acordar sem nada, como pode acordar e naquele dia acontecer alguma coisa que a gente ganha alguma coisa. Quantos já aconteceu isso, gente? Quanta surpresa a vida nos reserva. Então a gente não pode deixar o bem que a gente pode fazer hoje para amanhã. Então o convite para a prioridade é priorizar nosso desenvolvimento espiritual. Priorizar os nossos potenciais, os nossos talentos para o bem. Renunciar muitas vezes àquilo que nos afasta de Deus. Renunciar às drogas, renunciar ao cigarro. Renunciar àquilo que se a gente não tem condição, até coisas que são sociais, né? Que a gente muitas vezes não tem condição de lidar bem, tem gente que não consegue beber uma gota e vai se perder. Então se essa pessoa não consegue, deve renunciar ao álcool também. Eu vou para a festa, não vou trabalhar no outro dia de manhã, invento alguma coisa. Né? A pessoa que inventa uma doença, ela começa naquele momento a desenvolver aquela doença. Então o nosso princípio é um princípio de desenvolvimento conosco mesmo, de honestidade para conosco mesmo. A gente poder orar todo dia de manhã e toda hora e todos os dias à noite, para a gente poder criar uma ambiência espiritual no nosso pensamento. Cada vez que a gente dorme, a gente vai para o plano espiritual. Muitos de nós lembram, eu lembro muitas vezes, que a gente chama, né, de desdobramento. E aí a gente tem condição de ter uma qualidade nos encontros que a gente faz à noite. Porque a gente sai do corpo, né? E se encontra com pessoas que a gente já conviveu, com pessoas que estão encarnadas, pessoas desencarnadas, de forma natural. E nós vamos para lugares bons se nós estamos vibrando bem. Não significa que a nossa vida está difícil, que a gente vai para um lugar ruim, não. Mas a gente precisa estar com uma ambiência positiva na nossa casa. Tá bom, gente? Hoje eu queria dar um recado mais sucinto aqui para os nossos amigos do Portal da Luz,
que serve para todos os nossos amigos em geral, né? Mandar um abração para o Duda Burim, que entrou agora. E prioridade é isso, é pensar antes. Então, se a gente conseguir se colocar na posição de quem olha de fora as situações que a gente vai se envolver e ver se isso, e consegue responder essa pergunta, né? Isso me ajuda a evoluir espiritualmente? O que Jesus faria no meu lugar? Aí a gente consegue construir um panorama novo de avaliação das nossas escolhas, consegue estruturar patamares melhores de pensamento, consegue ajudar os nossos semelhantes de forma mais efetiva e ajustar a nossa conduta todos os dias, de forma que a nossa consciência passa a ser o nosso guia. Ela pode receber auxílio? Pode receber auxílio. Cada filme inspirador, cada livro inspirador, que façam que a gente tenha uma conduta melhor, com certeza são auxiliares nesse processo. Eu peço que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a todos, para que a gente não erre tanto, né? Muitas vezes a gente erra querendo acertar, mas a gente tenha um processo de inclusão de nós mesmos no rol da felicidade, que começa por amar incondicionalmente, perdoar incondicionalmente, mas mais que isso, né? Colocar essa proposta como prioridade absoluta das nossas vidas. Que Jesus nos ampare a todos, nos ilumine. Se vocês quiserem acessar depois esse trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo Moral Estranha, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 4, 5 e 6, onde vocês podem estar acompanhando de forma mais detalhada, lembrando que Kardec vem resumir esse capítulo: os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas. Olha que bonito isso, gente. Superar as considerações humanas para que a gente possa viver em Cristo, né? De uma maneira pessoal. Não precisamos de mediador para isso. É entre nós. A Madre Teresa tem uma frase que eu gosto muito. Ela vai dizer que nunca foi entre nós e os outros. Sempre foi entre nós e Deus. Uma boa noite. Fiquem com nossos amigos espirituais aí. Que assim seja.